professor, professora, professores coordenadores e todos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a esta TPC de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, Tecnologia e Inovação e Educação em Especial. A nossa equipe, sou eu e Guiar, PCNP de História, a PCNP de Tecnologia, Graziela, e a PCNP de Educação Especial, Aline Cruciani. O tema da nossa TPC de hoje é Um olhar para a deficiência auditiva e surdez. Essa TPC ela será conduzida pela PCNP de Educação Especial, juntamente com alguns professores que irão trazer um pouco para nós os seus conhecimentos e saberes em relação à deficiência auditiva e surdez. E antecipadamente já agradeço a participação de todos os professores da sala de recurso que ao longo de todo este ano esteve presente aqui conosco, né? Juntamente com os professores da área de humanas e dos componentes do Inova Educação também. Um agradecimento especial aos professores que aqui participarão nessa TPC, como a PCNP Aline, para tratar desse tema altamente importante para todos nós, né? Não só para todos nós, mas também para toda a sociedade. Eu gostaria de ler aqui para vocês os objetivos e depois já dar uma palavrinha com vocês em relação ao encerramento dos ATPCs da Diretoria de Ensino, tá? Então vamos lá. Os objetivos da nossa TPC são definir e estabelecer as diferenças entre os conceitos deficiência auditiva e surdez, apresentar as causas, graus e características de deficiência auditiva, aprender a realizar a leitura de uma audiometria, subsidiar os professores na elaboração de atividades adaptadas que podem ser realizadas com vistas a contemplar os alunos com deficiência auditiva e surdez, e apresentar uma breve explicação sobre o trabalho do professor interlocutor e a importância deste profissional no contexto educacional inclusivo. Então, antes de passar a palavra para a PCNP Educação Especial, Aline Cruciari, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela parceria ao longo deste ano. Possivelmente esta é a nossa última TPC deste ano de 2020, última TPC da Diretoria de Ensino, de todas as áreas do conhecimento. Então, eu agradeço de coração toda a parceria de vocês, toda a participação, envolvimento, engajamento de vocês e todo o esforço que vocês fizeram para engajar os nossos alunos nesse ano tão atípico, tão diferente, tão cheio de incertezas, inseguranças, né? Que todos nós atravessamos. E vocês desempenharam e desenvolveram um trabalho muito bom, um trabalho muito articulado, um trabalho sólido, com muita responsabilidade, sempre pensando no envolvimento e engajamento dos alunos, seja através das mídias sociais, seja através do material impresso que vocês deixavam disponível lá na escola, seguindo todos os protocolos sanitários de saúde, né? Mas vocês sempre pensaram, nós todos sempre pensamos nos alunos, em atender todos os alunos, seja aqueles com acesso às tecnologias, como aqueles que não têm acesso às tecnologias. Agradecer também a todos os professores que contribuíram com a nossa formação, vindo até aqui, fazer um compartilhamento dos seus saberes, da sua prática. Pelas avaliações, a gente pôde perceber o quanto que as participações dos professores estavam sendo importantes para vocês. A gente espera que se continuar esse formato, que possivelmente continue o formato, né, desses ATPCs por área, que a gente volte a se encontrar e que a gente tenha cada vez mais professores engajados e participando do nosso ATPC. Isso é que enriquece, isso é que dá uma visibilidade maior, um enriquecimento maior e uma aprendizagem maior, né? Porque o compartilhamento de saberes é indispensável para nosso crescimento profissional e também para a nossa prática lá em sala de aula. Então, um agradecimento muito especial a todos vocês que participaram, aos alunos que gravaram podcast, aos alunos que enviaram desenhos. Então, obrigada a todos vocês, a cada um de vocês e também aos seus alunos. Gostaria já de desejar para vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que seja um final de ano
abençoado, que 2021 seja de muita luz, muita bênção para cada um de nós, para os familiares de vocês, tá? E que a gente possa, em 2021, passar por momentos mais tranquilos, momentos de mais segurança, porque 2020 não foi, não está sendo ainda um ano fácil para nenhum de nós, né? Ainda temos aí um caminho a percorrer até o final do ano letivo, muitas coisas ainda acontecendo, né? Como a AP, a sequência de atividades, conselho de classe, muitas coisas ainda vão acontecer neste final de ano. Mas, como eu disse anteriormente, possivelmente essa última TPC da D, então não gostaria de deixar passar esse momento de agradecer vocês e desejar um abençoado 2021 para vocês, assim como um Natal cheio de luz e cheio de alegria para cada um de vocês e seus familiares também. Espero que vocês aproveitem bem esse TPC. É uma TPC de extrema relevância, assim como nós tratamos de tantos outros, né? Gostaria de agradecer já a PCNP Aline e as suas professoras parceiras que farão esse TPC e com certeza nos veremos em breve, né? Tenhamos certeza disso, tenhamos fé nisso. Muito obrigada, pessoal. Fiquem todos bem, se cuidem e o ano que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Tá? Um ótimo ano novo para você, um ótimo Natal, um ótimo ano novo. E Deus abençoe cada um de vocês, muita saúde, muita luz e muita paz. Tchau e até a próxima. Olá, professores. Espero que todos vocês estejam bem. Peço licença, como sempre faço, para entrar na casa de vocês, no lar de vocês. Como eu sempre digo, o nosso lar é o nosso espaço de paz. Então, neste momento, que nós chamamos de momento de educação especial, peço que vocês se aconcheguem aí no espaço de paz de vocês, num lugar bem tranquilo, num ambiente tranquilo, para que vocês possam aprender um pouquinho sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é deficiência auditiva e surdez. E para iniciar a nossa conversa, eu quero fazer aquilo que eu chamo de aparar algumas arestas, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa conversa. E a pergunta pela qual eu começo aqui a nossa reflexão é a seguinte: surdo-mudo, esse termo existe? Você que está me ouvindo, já falou esse termo, surdo-mudo? Já ouviu alguém falando, algum colega seu de sala, ou algum vizinho, algum parente, alguma pessoa mais próxima, né? Quantas vezes a gente já ouviu, olha, eu tenho um aluno surdo-mudo. Ai, quando eu comecei a dar aula, eu tinha um aluno surdo-mudo na sala de aula. Nossa, quando eu era criança, lá na rua da casa da minha avó, eu brincava com o Otávio, ele era um menininho surdo-mudo. Olha, você viu, o filho da Maria nasceu, mas ele é surdo-mudo, né? E aí? Quantas vezes nós já não ouvimos as pessoas dizendo este termo, ou muitas vezes nós mesmos, em contextos aí de sala de aula ou até mesmo de vida, não pronunciamos esse termo. E hoje eu quero dizer para vocês o seguinte, que este termo ele é equivocado, ele não existe. Na verdade, ele é um termo incorreto. Por quê? Porque todos nós aprendemos a falar ouvindo. E neste contexto, a expressão mudo, ela tem um outro sentido, né? As pessoas que são consideradas mudas, elas não fazem uso do aparelho fonador. E o que é esse aparelho fonador? O aparelho fonador é o conjunto de órgãos, tá? E estruturas que vai reproduzir, que vão produzir os sons da fala. Então, as pessoas mudas, elas não emitem sons, porém elas escutam. Então, mudez não está relacionada com surdez. E no caso dos surdos? No caso dos surdos é o contrário esse processo. Por quê? Porque os surdos, eles possuem um aparelho fonador preservado, só que eles não escutam. E por que eles não falam, né?
Porque, na verdade, por não ouvir, eles têm dificuldades de monitorar, e muitos não conseguem monitorar o som da fala com o ouvido. É por isso, inclusive, que eles fazem uso da língua brasileira de sinais, enquanto nós fazemos uso da língua portuguesa, tá? Então, este termo surdo-mudo, ele é incorreto, ele não existe. Ou a pessoa ela é surda, ou a pessoa ela é muda. Quando ela é muda, ela não escuta. Quando ela é muda, desculpa pessoal, quando ela é muda, ela não fala, porém ela escuta. No caso dos surdos, os surdos eles emitem sons, só que eles não ouvem, tá? E aí esses sons, eles são para nós inteligíveis, né? Por quê? Porque não são semelhantes aos sons que nós emitimos quando nós pronunciamos a língua portuguesa. Então, gente, um recado muito importante para vocês, né? Surdo-mudo, termo incorreto. E aí vem uma outra perguntinha. Será que os surdos, eles podem falar? Se eles emitem sons, será que eles podem falar? Sim, né? Os surdos, eles podem falar, só que com dificuldade. E para que eles aprendam a falar, é necessário que eles tenham o acompanhamento de um especialista. Então, muitas pessoas, né, a gente já ouviu aí falar, olha, o surdo faz leitura labial, né, daquilo que nós estamos falando, ele consegue compreender. Ou então, no caso da área da saúde, a saúde utiliza muito o termo leitura orofacial, né? A língua de sinais, pessoal, é um tipo de fala, porque é por meio delas que os surdos se comunicam, tá? Como que é no caso, né? Eu sempre costumo imitar e eu acho até interessante, porque quem está me ouvindo e tem aluno surdo vai lembrar, né? Vai puxar aí pela sua memória. Os surdos, eles falam com dificuldades, porque, novamente, eles não conseguem, vou voltar ao meu raciocínio, tá? Monitorar os sons da fala com o ouvido. Então, por mais que eles falem, o falar deles não será da mesma maneira que nós. E o falar dos surdos é algo que precisa ser aprendido. Quem faz esse trabalho? A fonoaudióloga, tá? E por que ela faz? Aí a gente vai entrar num outro contexto que nesse caso não vem aqui agora nas nossas discussões, que é a questão da família, do posicionamento da família, da concepção enquanto surdez, da concepção dos profissionais, né? Nós, enquanto educação, defendemos a proposta de uma educação bilíngue para os surdos, onde ele vai conviver com a presença das duas línguas. A Libras, que é a primeira língua dele, que é a língua brasileira de sinais e não linguagem, tá? No ano que vem, vamos guardar isso lá na nossa caixinha do futuro. No ano que vem, nós estudaremos muito sobre a Libras, a gramática da Libras, alguns sinais, e por isso que ela se estrutura enquanto língua, porque ela tem gramática, tá? Então, nós, voltando ao meu raciocínio, nós da educação defendemos uma educação bilíngue para os surdos, onde ele pode conviver com a presença dessas duas línguas, sendo a primeira língua a língua brasileira de sinais e a segunda a língua portuguesa. Não só a convivência com essas duas línguas, como a valorização da Libras num contexto das nossas escolas, tá? Então, pessoal, retomando aqui as nossas reflexões, os surdos falam com dificuldades. A voz deles é mais ou menos assim, é uma voz que a gente chama de uma voz nasalada, né? Por quê? Porque é uma fala constantemente e muito, mas muito aprendida, né? Por quê? Imagine você tendo que falar algo que você não escuta, tá? E aí, entendendo esse contexto, nós vamos provavelmente, as nossas convidadas especiais hoje vão tocar um pouquinho nisso, a gente vai derrubando vários argumentos, como por exemplo, olha, se eu receber um aluno surdo na sala, é só eu colocar ele na frente e começar a falar bem devagar, gesticulando que ele vai entender. Depende. Nós estamos falando de alunos. Quando falamos de alunos,
Tendo eles deficiência ou não, nós estamos falando de seres subjetivos e eu sempre vou falar isso para vocês, tá? São diferentes. Então, pode ser que aquele aluno surdo que eu recebi, ele não faça leitura labial ou leitura orofacial. Vamos falar na leitura labial, que é mais fácil, que é um contexto que faz mais parte da nossa realidade, tá? E aí o surdo não faz a leitura labial. Então, se ele não faz a leitura labial, se ele não foi ensinado a fazer, não adianta eu parar na frente dele e ficar falando devagar para que ele possa compreender. É a mesma coisa que eu tampar os meus ouvidos e colocar um chinês falando na minha frente. Eu vou olhar aquilo e falar, meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque a língua não é a mesma. Nós não partilhamos da mesma língua, tá? Bom, mas isso é apenas uma prévia do que vai ser tratado nos próximos minutos desse ATPC. Então, pessoal, para fechar minha fala inicial com vocês, surdo-mudo, apague esta ideia, tá? Não existe esse termo. Vocês possuem em salas de aula alunos surdos. O filho da Maria, que nasceu, que é seu vizinho, é surdo. O Otávio, seu amiguinho, que você brincava quando criança lá na rua da casa da sua avó, ele só é surdo. Tire a ideia do mudo. Pessoas mudas não falam, mas elas escutam, tá? E hoje nós temos convidadas especiais que vocês irão conhecê-las agora para trabalhar com vocês e aprofundar nesse termo, né, nesses temas que nós vamos estudar hoje sobre surdez e deficiência auditiva. Então a gente tem aí, como vocês estão vendo na tela, a Ana Lígia Malagoli, que é professora especializada em deficiência auditiva. A Ana Lígia atualmente responde pela Sala de Recursos de Deficiência Auditiva do Henrique Morato e da Escola Estadual Bento de Abreu. A Ana Lígia vai falar um pouquinho com vocês sobre o grau de surdez, vai mostrar a estrutura de uma audiometria, que é o exame que determina o menor grau que a pessoa pode ouvir, e ela também vai trazer para vocês um conhecimento do atendimento educacional especializado dentro das salas de recurso. Ou seja, ela vai mostrar um pouquinho para vocês como é que esses alunos surdos são avaliados pela educação especial. Depois da Ana Lígia, quem vai falar um pouquinho com a gente é a Adriana Frei. A Adriana Frei também é professora especializada. Atualmente ela responde pela Sala de Recursos da Escola Estadual Leia de Freitas Monteiro. E a Adri vai passar para nós a definição sobre surdez, as características, tá? Que os professores precisam. Aí, no caso, né, o que a Adri vai falar para nós, deixa eu retomar aqui o meu raciocínio, é a definição sobre a surdez e as características, né, de uma possível dificuldade para ouvir que os nossos alunos apresentam e que nós, enquanto professor, podemos identificar em sala de aula, e também algumas dicas, tá? Nós teremos também como convidada especial a professora Thalita Perussi, que também é professora especializada em deficiência auditiva, e atualmente ela responde juntamente com a professora Ana Lígia pela Sala de Recursos de Deficiência Auditiva da Escola Estadual Bento de Abreu. E para finalizar a nossa fala com vocês, nós teremos a professora Jéssica Mancini. A professora Jéssica, ela é interlocutora na Escola Estadual Professora Maria Isabel Rodrigues Orso. Então, pessoal, nesse momento eu deixo vocês com essas profissionais muito queridas, muito competentes, que têm um compromisso enorme com uma educação que inclui, com uma educação de qualidade para todos. Eu espero que vocês gostem, tudo foi preparado com muito carinho para vocês. Ana Lígia, passo a palavra aí para você. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ana Lígia, professora de Educação Especial, especialista em deficiência auditiva e surdez. Hoje, dentro da Diretoria de Ensino de Araraquara, nós temos 3 salas de recursos que atendem os estudantes com deficiência auditiva e surdez no seu contraturno. Essas salas estão localizadas na Escola Professor Henrique Morato, em Matão, na Escola Bento de Abreu, em Araraquara, e na Escola Professora Leia de Freitas Monteiro, também em Araraquara.
Essas salas de recurso, elas têm a finalidade de desenvolver as habilidades e competências desses estudantes para que eles tenham um melhor desempenho dentro da sala de aula do currículo comum. Para essas salas de recurso, os alunos precisam apenas apresentar uma geometria, e então é feita uma avaliação inicial desse aluno. Para essa avaliação inicial, nós precisamos então da geometria, para a gente saber o nível de surdez desse aluno, da deficiência auditiva ou surdez desse aluno. Também precisamos de uma anamnese com o responsável. A anamnese é uma entrevista detalhada com o responsável, geralmente com os pais, para a gente saber como foi o desenvolvimento desse estudante, desde a gestação até os dias atuais. Como que é o relacionamento dele extraescolar e também como os pais veem o relacionamento com a escola, o desenvolvimento dele com a escola. Também precisamos de uma coleta de dados da unidade escolar. Provavelmente, se você já teve na sua unidade escolar ou dentro da sua sala de aula um aluno com deficiência, você já ajudou a preencher esse documento, essa coleta de dados, que tem lá várias perguntas, onde nós podemos saber, né, como esse aluno está dentro da escola, dentro da sala de aula, sobre o comportamento dele no dia a dia. Então, geralmente é preenchido ali pelos professores, juntamente com os coordenadores. E então, depois desses 3 documentos, é feita uma avaliação entre nós da sala de recursos, professores da sala de recurso e o estudante, onde nós vamos verificar a atenção, o tempo de concentração, a percepção visual, as habilidades acadêmicas, né, qual é o nível que ele está, o vocabulário em Libras, se ele faz o uso de Libras, né, o vocabulário dele, e o vocabulário em língua portuguesa. Geralmente, esses alunos têm um vocabulário um pouquinho mais restrito, então a gente tem que procurar saber qual é o vocabulário, qual é a restrição desse vocabulário, para a gente poder ajudar a desenvolver, para que ele possa melhorar cada vez mais dentro da sala de aula. Também vão para essa sala de recurso os alunos que apresentam uma deficiência auditiva e deficiência intelectual junto. E aí, além de todos esses documentos que eu citei até agora e essa avaliação dentro da sala de recursos, também a gente avalia as atividades de vida diária e as habilidades sociais. Esses documentos são fundamentais e extremamente importantes porque eles vão nortear o nosso trabalho dentro da sala de recursos para que a gente possa ajudar no desenvolvimento desses alunos e também juntos desenvolver um trabalho, uma orientação junto com a equipe escolar. Então é a partir dessa avaliação que a gente passa a trabalhar em conjunto, a sala de recurso, né, a equipe escolar num todo, com os professores e a família. E quando esse tripé trabalha em conjunto, bonitinho, o desenvolvimento dos alunos geralmente apresenta grandes resultados. Então eu trouxe aqui para vocês e para a gente pensar um pouquinho sobre os níveis de surdez desses estudantes e para a gente poder passar e enxergar um pouquinho melhor esses estudantes dentro da sala de aula, né? Talvez, provavelmente, vocês já tenham visto essa audiometria de sons familiares, ou comigo, com as meninas da sala de recursos de deficiência auditiva, em algum ATPC, ou mesmo com a Aline, mas é sempre bom relembrar, por isso que nós trouxemos aqui novamente, porque é uma forma de a gente enxergar o aluno com deficiência auditiva, né? Para a gente refletir um pouquinho mais sobre esse aluno lá dentro da sala de aula. Então, vamos olhar aqui. Quando se tem uma audição normal, a audição normal é considerada ali nos limiares até uns 24 decibéis, a nossa escuta, a gente consegue ouvir tranquilamente uns passarinhos cantando ali fora, sons da natureza, os barulhos de galhos de árvore, a gente consegue ouvir um cochicho próximo a nós, né? Aquele barulhinho de água pingando na pia, né, ou no chuveiro ali, a gente consegue ter uma audição assim perfeita, a gente consegue ouvir os mais baixos sons. A partir de 25 decibéis até os limiares ali dos 40 decibéis, já existe uma deficiência auditiva leve. E é aí que eu peço para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, pois talvez lá dentro da sua sala de aula você já tenha esse aluno, né? E esse aluno, esse estudante,
ele vai apresentar o quê? Dificuldades em ouvir os ponteiros do relógio, pronúncias de palavras, trocas de sons das palavras, por exemplo, do P, B, do V e F, do Z e S, é onde começa a apresentar as trocas na escrita, a compreensão da nossa fala fica um pouquinho mais difícil para eles, uma conversa num som mais baixo, ele já vai ter dificuldade de ouvir, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais na nossa postura dentro de sala de aula com relação àquele aluno que apresenta essa deficiência. Quando o estudante apresenta uma deficiência auditiva moderada, que vai ali dos limiares do 40 até os 70 decibéis, ele já não consegue ouvir, por exemplo, de acordo com o nosso audiograma aqui, uma criança chorando, um cachorro latindo, um aspirador de pó. Então vamos levar esses sons, desses níveis, nesses barulhos, para dentro da sala de aula. Ele não vai conseguir ouvir a sua voz, professor. Ele já não vai conseguir ouvir, a sua escrita já vai ser diferenciada. Ele não vai conseguir prestar atenção a todos os ruídos que estão acontecendo. Ele já perde muitas coisas, né? Quando o estudante apresenta uma deficiência auditiva severa, provavelmente ele já faz o uso de Libras, tá? E ele não consegue ouvir, olha lá, um piano tocando, um telefone, um cachorro latindo mais alto, aqueles sons, os cachorros com os latidos mais altos. Então, aqui, levando isso para a sala de aula, esse aluno já não vai fazer a compreensão da voz, tá? Ele vai ter que ter muito suporte do interlocutor, tá? E numa deficiência auditiva profunda, que vai ali dos 90, do limiar de 90 decibéis em diante, ele já não consegue ouvir um barulho de um carro na rua, de um caminhão passando, de uma bomba, de uma guitarra, ou seja, dentro da sala de aula ele já não consegue ouvir, tá? Então ali, na deficiência auditiva severa profunda, provavelmente esse estudante já faz uso da Libras, né? E ele vai ter que ter um auxílio ali do professor interlocutor. Numa deficiência auditiva leve, moderada, ele pode fazer o uso, né, da língua portuguesa. Alguns, na deficiência auditiva moderada, gostam e tem a Libras, porém ele já começa a apresentar bastante dificuldade com relação ao conteúdo, tá? Então a gente precisa ali, quando a gente tem algum aluno com deficiência auditiva em sala de aula, a gente, como professor, como profissional, deveríamos saber qual é o nível de audição que ele tem para saber como auxiliar esse estudante, né? Ou então nós, da sala de recursos, fazemos isso com vocês. Então vamos sintetizar aqui os níveis de deficiência auditiva. Então a surdez leve, a deficiência auditiva leve, ele não consegue ouvir os sons da natureza, né? Produzida por um bosque tranquilo. Uma surdez moderada, uma deficiência auditiva moderada, ele não consegue ouvir um cochicho, uma voz fraca ou até mesmo uma conversa. Foi aquilo que a gente conversou agora, né? Isso lá dentro da sala de aula, ele não consegue ouvir uma conversa, provavelmente nesse tom de voz, dentro da sala de aula, numa voz normal, sem estar aumentando o nível da sua voz, ele não vai ouvir, né? E nem sempre é bom aumentar o tom de voz, a gente vai saber daqui a pouco o porquê. Na surdez severa, ele não consegue ouvir os barulhos de um escritório, por exemplo, com todos os telefones tocando ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar ali uma sala com 4 telefones tocando ao mesmo tempo, que já é um barulho bem alto, e esse estudante ele não ouve. Em uma surdez profunda, ele não consegue ouvir os barulhos dos carros nas ruas, de uma britadeira quebrando o asfalto ou de um avião decolando, né? Então, o nível auditivo dele já é quase nulo. E então, onde eu queria chegar, a gente faz o seguinte, ele usa o aparelho auditivo. Então, na surdez leve, moderada, ali severa, tá tranquilo, tá resolvido o problema do meu aluno. Porque olha só, como coloquei para vocês, tem um aparelho auditivo do mais moderno ao mais simples, do grande até aquele
auricular, que é aquele pequenininho que vai dentro do ouvido. Então, geralmente, a gente acaba pensando, né, que esse problema, essa deficiência do aluno está resolvido, né? Ele faz uso do aparelho e está tudo tranquilo. E não é bem assim. Por que que não é bem assim? Vamos lá. O aparelho auditivo, a pessoa que passa a usar o aparelho auditivo, ele precisa de um tempo longo para uma adaptação, tá? Não é tranquilo. Por que que não é tranquilo? A pessoa está lá com a sua audição, com a sua perda, ele está acostumado com aquilo ali, e de repente coloca um aparelho onde vai amplificar todo o som do ambiente, tá? Um aparelho auditivo, ele não amplia apenas a voz, ele não amplia apenas um som que eu quero ouvir, ele amplia o som de todo o ambiente, ou seja, lá dentro da sala de aula, aumenta, amplifica o som da voz do professor, o som dos amigos conversando ao lado, o som do pessoal passando no corredor, de uma sala mais barulhenta ali fora. Se essa sala dele é mais próxima à rua, né, a parte externa da escola, ele vai amplificar os sons externos da escola também. E aí acontece o quê? Geralmente esse aluno desliga o aparelho, né? E não quer saber. E aí pecamos em pensar que esse aluno não está nem aí para a aula. Ele faz uso do aparelho, mas ele desliga, ele não está nem aí, ele não quer aprender. Não é isso, né? É onde começa. Esse aluno pode sentir dor de cabeça, começa a ficar extremamente nervoso, porque aquele barulho vai incomodando e vai trazendo uma sensação muito ruim para ele. Né? Então, até ele se adaptar, até ele conseguir mexer com esse aparelho, vai um longo tempo, e mesmo aqueles que já estão acostumados, às vezes, quando o ruído aumenta muito no ambiente, ele tem essa dificuldade também, é onde ele abaixa o som, né, o som do aparelho. Então, nós precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. Um aparelho auditivo, ele não vai tirar a surdez daquele aluno, ele não vai resolver o problema de audição daquele aluno, daquele estudante. Ele apenas vai ajudar a amplificar o som, ok? Então, olha aqui, é um processo longo de adaptação. Os aparelhos auditivos, eles amplificam o som do ambiente. É uma tecnologia que auxilia, mas não cura a surdez e não restaura a audição perfeitamente. Não fazem ouvir e entender a fala, tá? Às vezes a gente cai nessa de achar que, ele tá com o aparelho auditivo, ele já tá entendendo, compreendendo a minha fala. E não é bem por aí, tá? Que fique claro. Então é isso, meus queridos. Eu queria trazer essa reflexão para vocês a respeito dos níveis auditivos e para que a gente possa levar para dentro da sala de aula essa reflexão do que esse aluno está ouvindo ou não, se ele faz o uso da leitura labial ou não, a gente olhar um pouquinho mais para esse aluno e ver qual é a dificuldade que ele está apresentando ali dentro da sua sala de aula. Né? Se é necessário apenas uma mudança de postura do professor, se é necessário uma adaptação curricular, se é necessário uma ajuda mais próxima ali do interlocutor ou não. Então, nós da sala de recursos nos colocamos à disposição para estar ajudando vocês a compreender um pouquinho melhor esse aluno em específico, seu aluno em específico, e também aos que ainda não têm esse aluno com deficiência auditiva ou surdez, mas que gostariam de saber um pouquinho mais sobre isso, né? Ou até mesmo de estar ali ajudando algum colega que tem esse aluno com deficiência auditiva ou surdez dentro da escola. Obrigada pela atenção. Olá, professores, olá, professoras. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da surdez, da deficiência auditiva, esses termos, conceituá-los, diferenciá-los, bem como atribuir algumas das possíveis causas e sinais de deficiência auditiva precoce, no que se refere à detecção, tá? Mas antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Adriana, sou professora da Sala de Recursos de Deficiência Auditiva
Eu trabalho atualmente na Escola Estadual Leia de Freitas, onde atuo desde 2010. E eu vim hoje falar um pouquinho, né? Minha formação é nessa área, né? Sou pedagoga, habilitada em deficiência auditiva, então eu sou a professora especialista da área da deficiência auditiva, tá? Bom, então eu vou começar por definir, de acordo com o decreto, o que é surdez e o que é deficiência auditiva, que ele faz uma distinção, uma discriminação entre esses dois termos, tá? Então vamos lá, de acordo com o decreto 5626 de 2005, considera-se surda a pessoa que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, a Libras. Então, nesse decreto, torna bem claro que a pessoa surda é aquela que vivencia o mundo por meio de experiências visuais. E, além disso, ela usa como principal meio de comunicação a língua brasileira de sinais, a Libras. Já conceituando e diferenciando da pessoa surda, a pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem uma perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais e se comunica oralmente. Então, ela tem uma perda, a pessoa com deficiência auditiva tem uma perda auditiva sim, só que ela se comunica principalmente por meio oral, ao contrário da pessoa surda, que tem como principal meio de comunicação a língua brasileira de sinais. Aí, nós temos as possíveis causas, tá? Ela pode ser tanto da deficiência auditiva quanto da surdez. Ela pode ser congênita, que isso ocorre durante a gestação, né, enquanto a criança ainda está no útero da mãe, tá? Isso pode ocorrer devido a uma má formação no ouvido, alguns fatores genéticos, doenças adquiridas pela mãe durante a gestação e medicamentos utilizados pela mãe nesse período também, tá? Então, essas são algumas das causas congênitas. Rubéola, né, durante a gestação, tá? Algumas malformações na parte auditiva, no ouvido, tá? E alguns fatores genéticos, consanguinidade, né? Então, tudo isso pode causar uma perda auditiva no bebê. E ela pode ser também causada por ter como causa uma deficiência auditiva adquirida, tá? Que isso ocorre quando a criança, depois que nasce, adquire meningite, algumas infecções no ouvido, complicações no parto ou tem algum acidente que compromete a parte auditiva da criança ou do adolescente, porque isso pode ocorrer em qualquer momento da vida, tendo como causa adquirida, né? A deficiência auditiva adquirida ou surdez adquirida. Aí, os professores podem perguntar, mas como que eu descubro que minha criança, meu aluninho, tem uma perda auditiva? A gente tem que observar, tá? Que as primeiras palavras, elas aparecem muito tarde, por volta de 3, 4 anos. É aquela criança que não fala, né? Usa mais a parte gestual, aponta muito para pedir as coisas, né? Então, isso é muito comum em casos de deficiência auditiva. Não responde ao ser chamado em voz normal. Às vezes a criança está distraída ali brincando com um brinquedo, a mãe chama, a criança não atende o chamado, não responde, não olha, né? Às vezes acontece também da criança estar de costas, né? Não atende ao ser chamado, como por exemplo, um barulho, talvez, né? A criança normalmente é automático, quando faz um barulho fora do que ela está fazendo, ela olha para onde ocorreu o barulho. A criança com perda auditiva tem essa dificuldade em localizar e até mesmo perceber alguns determinados sons. Outros sinais, né? Fala muito alto ou muito baixo,
né, também são sinais de uma perda auditiva. Por isso que é necessário o diagnóstico precoce, levar no médico, tudo, para ele avaliar a possível perda. Tá? Ela vira a cabeça para ouvir melhor, então normalmente ela tenta procurar o ouvido que ela escuta melhor. Isso automaticamente a criança faz isso, né? Ela vira a cabeça para o lado que ela melhor escuta, para poder estar respondendo satisfatoriamente as perguntas ou mesmo as indagações que a pessoa faz. Ela costuma olhar para os lábios de quem fala e para os olhos. Por quê? Ela quer, a criança, como ela percebe que ela não está escutando direito, ela usa como estratégia para perceber e para entender o que está sendo dito, olhar para os lábios, olhar para o rosto, para os olhos, porque a expressão facial também conta muito para o que a pessoa está falando, para a compreensão daquilo que está sendo dito. Né? Troca e emite fonemas na fala e na escrita. Criança que a mãe fala, conversa, fala palavras, a criança troca muitos fonemas, né? Então isso também pode ser uma causa, um sinal da perda auditiva, tá? Dicas, né? Então a gente percebeu que a pessoa não tá, que a criança não tá escutando bem. Além de orientar para que se encaminhe a um médico especialista para poder estar verificando e avaliando, a gente pode fazer algumas coisas para facilitar que essa criança compreenda, né? Ou até mesmo para chamar atenção. Então vai aqui algumas dicas. Primeiro, falar. Acene ou toque levemente em seu braço, né? Então, normalmente chama a pessoa acenando com os braços, com as mãos, para chamar a atenção que você quer falar algo, tá? Ou se não, toca no braço levemente, né? Pronuncie bem as palavras, porém sem exageros. Por quê? Se ela tem alguma habilidade na parte de leitura labial, leitura de expressões, se a gente articular muito, em exagero as palavras e não falar normalmente, né? A gente pode prejudicar essa leitura labial. Ao invés, com o intuito de ajudar, auxiliar, a gente pode prejudicar. Então a gente tem que falar normal, não muito rápido, nem muito devagar, né? Porque senão você acaba deturpando, você acaba dificultando a questão da percepção da leitura labial, tá? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a nossa tendência é falar mais alto e falar mais pausadamente. Isso dificulta. Se a gente falar desse jeito, a gente vai estar complicando essa leitura labial, sem contar que a nossa expressão facial não indica nada do que a gente está dizendo, né? Lembrando que, como eu disse anteriormente, quem tem perda auditiva vai usar como recurso isso, a leitura orofacial e a leitura labial. Né? Então, se a gente facilitar um pouquinho essa estratégia da pessoa, a compreensão vai ficar um pouquinho melhor, tá? Use sua velocidade normal. Olha, aí o que eu disse, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar. Às vezes, a velocidade da pessoa normal já é acelerada, né? Tem algumas pessoas, isso é característica individual, né? Tem algumas pessoas que falam mais lentamente, tem algumas pessoas que falam mais velozmente, né? Então, vocês têm que falar normal, do jeito como você sempre fala. Se a pessoa perceber, ela vai falar, fala mais devagar, tá? Aí ela consegue compreender melhor. Então, sempre veja e observe o comportamento de com quem você está falando, que ele indica se a pessoa está entendendo, se você precisa falar um pouco mais devagar, se você precisa usar mais a expressão facial, né? Então, sempre atento ao interlocutor, tá? A quem está falando com a gente. Se souber algumas palavras em Libras, tente usá-las. Suas tentativas serão apreciadas e estimuladas, tá? Então, se você aprendeu em algum momento algum sinal, isso vai facilitar também, tá? Porque normalmente alguns
não todos, mas alguns sinais da Libras são icônicos, né? Então representam exatamente aquilo que tá desenhado com as mãos, sabe? Então, por exemplo, casa, né? A gente vê, é um sinal praticamente icônico, né? Então, isso facilita. Se você souber algum sinal, use para facilitar a comunicação, tá? Com essa pessoa, com esse aluno, com essa criança. Seja expressivo. Gestos, expressões faciais, movimentos do corpo indicam o que você quer dizer, em substituição ao tom de voz, tá? Então, às vezes, eles não conseguem perceber que as nossas entonações, né? O que vai ser uma entonação para eles, para as pessoas que têm uma perda auditiva ou até mesmo uma surdez? Vai ser exatamente esses gestos, as expressões faciais que a gente usa, tá? Os movimentos com o nosso corpo. A gente não fala muito que o corpo fala, os movimentos nossos falam, e nossas expressões faciais falam. Então, isso já dá como uma dica pra gente de que a gente pode usar e abusar desses gestos e dessas expressões faciais para facilitar a compreensão do nosso interlocutor. Mantenha sempre o contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou. Como ele não entende esse contexto, como ele não sabe o que está acontecendo em nível auditivo para você deslocar o olhar para outro lugar, ele vai achar que a sua conversa com ele terminou e vai se desinteressar e vai perder a atenção, certo? Da situação em si. Então, manter sempre o contato visual, tá? Isso é muito importante. Outra dica: a pessoa surda que é oralizada, que a gente tem também essa pessoa que consegue, mesmo não ouvindo absolutamente nada, conseguir oralizar, tá? Então a gente tem N métodos aí que a fono utiliza para tentar oralizar a pessoa surda, né? Então, se a gente se der conta de que a gente está falando com essa pessoa, que é uma pessoa surda oralizada, a gente pode não ter um vocabulário extenso, né? No caso, a pessoa surda pode não ter esse vocabulário extenso. Então, o que a gente fala? Para a gente falar normalmente e se perceber que ela não entendeu, usar um sinônimo, né? Então, mesmo a pessoa sendo oralizada, ela pode ter um vocabulário não muito extenso, né? Então, a gente pode usar sinônimos, né? Palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Nem sempre a pessoa surda que fala tem boa dicção. Se não entender, peça que ela repita. Isso mostra que você está interessado no que ela tem a dizer. Então, às vezes a dicção, por não ter tido um trabalho, ou mesmo por não conseguir mesmo, às vezes algumas pessoas surdas não têm uma certa dicção, falam com muita dificuldade, né? E às vezes fica difícil para o interlocutor entender, né? Então, o que a gente faz quando a gente se deparar com uma situação assim? A gente pede para a pessoa repetir o que ela disse, né? Para ver se a gente consegue compreender, porque isso mostra que a gente está interessado. E ela também vai se esforçar, porque ela também quer a comunicação, tá? Uma coisa importante, né? A gente às vezes fala assim, ai, né? Isso aí é claro, né? Mas quantas vezes a gente não vê a pessoa gritando, né? Para se fazer entender para um surdo, né? Então a gente não pode se esquecer. Se ele é surdo, ele não escuta, então não adianta gritar, né? Gritar só vai aquilo que eu mencionei anteriormente. Falar alto, falar muito baixo, usar o tom de voz acelerado ou muito devagar, isso vai prejudicar com que ele compreenda a mensagem que se quer passar, né? Então, você quer falar? Fale normalmente e tente usar expressão facial, bastante linguagem corporal,
entendeu? Se você não sabe nenhum sinal de Libras, se souber, use-os, tá? Facilita bastante. Outra coisa que atrapalha um pouco é o uso do bigode, né? Então, porque tampa exatamente a leitura labial, né? Então fica complicado para eles terem esse recurso, essa estratégia para compreender o que está se falando, tá? Então é muito importante que a pessoa se atente a esse fator também, tá? Hoje, com a nossa situação, também nós temos a pandemia e o uso da máscara também dificulta um pouco, né? É por isso que, atualmente, para trabalhar com deficiência auditiva, ele tem várias máscaras no mercado que é transparente a parte da boca, para facilitar a leitura labial do surdo ou do deficiente auditivo, tá bom? Então, a máscara também seria, se ela for toda tampada, também seria um dificultador para que a mensagem, né, seja entendida pelo deficiente auditivo ou pelo surdo. Então, essas máscaras que são transparentes, né, na parte da boca, facilita a leitura labial, né, e são mais indicadas para quando a gente tem que trabalhar com uma criança com deficiência auditiva, com uma pessoa com surdez ou perda auditiva, seja de qual grau for, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu agradeço muito e aguardo uma próxima oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado, um abraço a todos e se cuidem. Olá, eu me chamo Thalita. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre adaptação curricular, mas primeiramente eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho sobre mim e sobre a minha formação. Eu comecei a trabalhar com surdos quando eu tinha 14 anos e iniciei o meu curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais. O meu intuito na época era apenas a tradução simultânea de cultos religiosos, mas eu fiz um curso que eu considerei bom, onde ele, para sua certificação, era necessário estágios, tanto em escolas formais, de ensino formal, como não formal. Então, eu fiz estágio numa sala de educação especial, na época, né, ela era separada, no estado de São Paulo, uma sala de deficientes auditivos, usuários de Libras, e eu fiz estágio também numa turma de surdos que faziam teatro. Então, e aí conhecendo o teatro, e além da questão da surdez, também me apaixonei pela arte e continuei nos cursos de teatro e estagiando com a profissional que dava aula de teatro para surdos até assumir a turma. Essa daqui é a fotinho da minha primeira turminha de surdos. Eu continuei com teatro, contação de histórias, minha trajetória docente, fui para pedagogia, onde eu tive turminha de educação infantil e ainda no teatro, né? A gente via aqui o de Dorothy. E eu tinha uma aluninha que tinha síndrome de Down, que na pedagogia me fez refletir sobre quão frágil era a minha formação na época pedagógica em relação a lidar com as deficiências, né? No caso, deficiência intelectual. Então, eu pesquisando alguns cursos de pós-graduação, eu encontrei o curso de licenciatura em educação especial, que não era uma pós, na verdade era um curso de graduação inteiro voltado para a educação especial. Lembrei, né, da paixão que eu tinha e ainda mantinha por Libras e arrisquei, né? Eu sou de São Paulo, ABC Paulista, e aí eu me mudei para São Carlos para cursar a licenciatura em educação especial na UFSCar em 2013. E, para quem não conhece o curso, ele é integral, ele é das 8 da manhã até as 5 da tarde, 5h30, com projetos de extensão nos fins de semana, sábado e domingo. Então, é você viver integralmente por curso durante 4 anos, né? Eu fui bolsista alimentação, bolsista moradia, tive iniciações científicas para conseguir me bancar, né? Mas era viver exclusivamente para o curso durante 4 anos, né? Então, aqui estão algumas fotinhos de projetos. Eu continuei dando aula, eu participei de alguns projetos onde eu ministrava aulas
para crianças com síndrome de Down, de teatro, recreação, e aí depois alfabetização. A minha iniciação científica, minha primeira, né, se consistiu em jogos para alfabetização. Depois eu acabei fazendo mestrado em educação especial, onde eu me especializei em questão de jogos e utilizá-los para comunicação escrita e comunicação oral, né, com sujeitos de pesquisa tanto com transtorno espectro autista, como com deficiência intelectual, como com deficiência auditiva, utilizar, né, o jogo como para o ensino da segunda língua, que seria a língua portuguesa. E eu também trabalho com formação de professores, né, em prefeituras assim de São Paulo, por exemplo, ABC, Ribeirão Pires, tal, que infelizmente não tem acesso a alguns materiais, algumas literaturas, então eu dou essa formação, às vezes, na prefeitura, quando me convido. Aqui a equipe, que atualmente eu faço parte, né, eu terminando o mestrado, eu ingressei para dar aula no estado, eu faço parte da Escola Estadual Bento de Abreu, e eu atuo dentro da sala de recursos de deficiência auditiva e em outra sala, que é transtorno espectro autista. Essa aqui é a equipe bonitinha, né, que é um dos meus alunos jogando, né, o lince, né, para concentração. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre adaptação curricular, né, o que é importante ressaltar na adaptação curricular, né, que não é facilitar, não é para facilitar, não é um favor e não é facilitando a vida, eu vou deixar fácil. Não, eu vou dar acesso ao direito, né? Então é pensar que a adaptação é a ponte, né? Aqui está o direito e aqui está o aluno. O aluno tem direito à educação, tem direito ao currículo. E para ter esse direito tem a ponte, que seria a adaptação, né? Eu trago aqui para refletir uma imagem, né? Tá bem clarinha, mas aí eu vou explicando, tá? Para uma seleção justas, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então é muito justo, né? Todos vão ter que escalar aquela árvore. O peixinho vai escalar a árvore, o macaco vai escalar a árvore e o elefante vai escalar árvores. Todos eles vão ter a mesma chance. Só que não, né? Cada um tem suas potencialidades. O peixinho, dentro da água, né? Ele seria o mais rápido. O macaco ali vai ter vantagem, porque ele está acostumado a subir árvores, né? Desde que nasceu, a sua mãe teve a criação para ele subir árvores. Então, isso faz toda a diferença. Na educação também, né? Cada um tem suas potencialidades e suas dificuldades. E nesse momento, o peixinho, por exemplo, seria um aluno público-alvo da educação especial, porque ele não conseguiria subir a árvore da mesma maneira que os outros, né? Ele precisaria de uma adaptação. Assim como o elefante, né? Que quebraria a árvore se ele tentasse subir. Então, cada turma é única, cada aluno é único, e um planejamento alcança mil resultados diferentes. Muitas vezes nós planejamos e replanejamos, o que é muito importante. Mas a gente sabe que quando chega na sala de aula, muitas coisas podem mudar. É um aluno que está triste aquele dia, outro aluno que apresentou problema de comportamento, é o data show que não funcionou e você vai ter que usar o plano B, é o GIS que acabou e você vai ter que usar o plano C, é a sua cadeira e aí você usa o plano D. Então, assim, são muitos planejamentos com outros resultados. E é a mesma coisa com o aluno, né? Que muitas vezes você alcança um com a imagem, o outro com a fala, o outro com o gesto que você fez. E aí eu trouxe aqui esse desenho, né? O meu rosto está fora da foto. Ah, tive uma ideia. E aí ele faz uma adaptação. Qual que é a adaptação? Todo mundo colocar a carinha no chão, porque aí todo mundo vai aparecer na foto. Então o jacaré teve uma ideia de fazer uma adaptação de uma selfie, né? Ele fez uma adaptação e todo mundo conseguiu ter acesso ao direito que era tirar foto. E aí, dentro da língua de sinais, dentro da adaptação para deficientes auditivos, né, barra surdos, né, porque a gente tem que compreender um pouquinho a diferença, o que as minhas colegas já falaram, né, anteriormente a mim. Eu vou falar um pouquinho sobre o que os pontos principais para pensar em adaptação. Primeiro, respeito à língua. Ai, Thalita, como assim? O aluno com deficiência auditiva,
né, barra surdez, né, se ele faz uso de Libras? A língua dele principal é a Libras? Ou é o português? Ah, é a Libras? Ah, então tá. Então vou ter que respeitar. A primeira língua dele é Libras, né? Por mais que todos os outros alunos tenham como primeira língua a língua portuguesa, e muitas vezes a minha formação me capacitou para dar aula em língua portuguesa, eu tenho que compreender que aquele aluno tem outra primeira língua, né? Tem uma língua que ele faz uso diariamente, que é a Libras, e que o português é uma segunda língua que ele vai usar na modalidade escrita. Segunda coisa, atenção com o vocabulário, porque muitas vezes o nosso vocabulário, ele, gírias, né? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha que todos estão entendendo, mas não, né? E às vezes não está dentro do vocabulário dele. Palavras muito complexas, talvez não vai alcançar nem os alunos que não são surdos, mas ele menos, porque ele não tem acesso a esse vocabulário, né? Ele ainda não teve acesso. Não estou dizendo que a gente não pode facilitar o acesso dele, mas a gente tem que compreender que onde que o conhecimento dele está para a gente alcançar ali, para depois ensinar mais e ampliar esse vocabulário. A intenção é ampliar, mas a gente tem que partir do que ele já conhece, né? Para uma adaptação efetiva. E atenção com as imagens, tá? O uso de imagens é uma coisa boa, mas aí eu vou trazer aqui que a gente tem que ter atenção com elas também. Né? Então, respeito a línguas, aqui é o símbolo mundial, né, de Libras. E aí eu trouxe aqui um trabalho, né, muito utilizado principalmente na disciplina Projeto de Vida, né? O comecinho dela que fala muito sobre quem é você, né? E aí eu trouxe aqui um texto de um aluno surdo. Ah, idade 17, trabalhar mecânico. Eu trabalhar muito, ganhar dinheiro. Eu ter cor de carro cinza. Eu gosto muito, menina bonita namorar. Eu feliz, ver banco, praça, sentar cansado. Eu gosto muito beijar. Ter filhos, ter filho, uma menina. Ter casa, cor branca, grande, Estados Unidos. Eu, família, praia linda, grande mar azul, né? Eu li, não entendi nada de primeira. Exato, vamos pensar assim que a sua primeira língua é o português. Ele escreveu como ele fala em Libras. Então aí a gente traz e começa a compreender, a partir de uma segunda leitura, o que ele está querendo nos trazer, né? Então, idade de 17. Eu tenho 17. A gente tem que deixar errado? Não, né? Conversa, numa redação a gente se adapta, assim como qualquer outro aluno, a gente vai falar o que precisa ter. O que não é para deixar é de desconsiderar o que o aluno tem. E o que o aluno tem? A língua portuguesa em processo de aprendizagem, né? A língua portuguesa em processo de escrita, né? Então, é sempre considerar o que o aluno faz. Lógico que eu não estou dizendo assim, deixa do jeito que está, não. O que eu quero dizer, vamos melhorar isso, mas vamos ensinar, mas não despreze, vamos adaptando, né? Porque muitas vezes assim, eu quero uma dissertação, né? Uma dissertação de no mínimo 30 linhas. E aí a gente fala assim, mas para esse aluno que está começando agora, né? Qual seria o mínimo? Né? Se for um parágrafo de introdução de 2 linhas, um parágrafo de um argumento de 2 linhas, o outro parágrafo de outro argumento com 2 linhas e uma conclusão com 3 linhas, será que eu não alcanço o meu objetivo inicial, que é ensinar a estrutura de uma dissertação, que é ensinar o conceito de argumentação? Então é isso, começar a olhar com uma maneira diferente, né? O nosso olhar ser treinado de uma maneira diferente, para o respeito. Né? Ou atenção ao vocabulário. Aqui, né, a gente tem algumas palavras em inglês. A gente pode perceber que olhando essa nuvem, a gente consegue, serviço legal, office, a liga, socorro, a gente consegue entender algumas palavras, mas a gente não consegue entender todas as palavras que estão escritas aqui, a não ser que uma pessoa seja fluente em inglês. É a mesma coisa o nosso aluno com deficiência auditiva dentro da sala regular. Muitas vezes, ele entende algumas palavras, ele lê algumas palavras, ele ouve algumas palavras, porque o aparelho auditivo
muitas vezes dá ressonância, mas ele não conhece todo esse vocabulário. Então é muito importante a gente ter em vista isso. Como que eu vou usar esse vocabulário? Ele conhece as palavras que eu estou usando? Porque de nada serve nós usarmos isso para todos os alunos, né? Palavras difíceis para mostrar, né, que como é importante, como é culta a nossa aula, mas essa palavra não alcançar o aluno, né? Então, principalmente nas atividades que ele vai ter uma leitura só, né? É muito importante. E pensar no intérprete também. O intérprete conhece essa palavra, né? Uma dica que eu sempre dou é para a questão do interlocutor, né? Se é uma palavra muito específica e você está usando o slide, deixa a palavra específica grifada, porque aí o interlocutor, se caso essa palavra específica ainda ele precisar toda hora datilografar, é importante, ele pode só apontar, né? Em vez de toda hora lá, porque muitas vezes é muito específico, não tem um sinal que foi, né, planejado com o aluno, ou que ele simplesmente desconhece ainda esse sinal e aí ele precisa traduzir espontaneamente. Então, para ele apontar, então tá sempre em vermelhinho, né? Em negrito, né? Para ele apontar, olha, essa palavra aqui. Ou na lousa também, para na hora da explicação ele sempre tá apontando. Tá mais simples. Algumas aqui eu vou trazer, né, uma adaptação. Não, então assim, o texto era gigante para todos os alunos copiarem, né? Legal. Mas esse aluno estava com muita dificuldade na hora de compreender o sentido do texto, porque a leitura dele é fragilizada, ele está aprendendo agora a língua portuguesa, ou ele tem a língua portuguesa escrita, ela é básica. Então, qual foi a adaptação, né? A gente orientou a professora, então sempre que a professora passava um texto, ela fazia um mapa conceitual. Isso do lado da lousa. Então, assim, depois do texto, o aluno copiava, né? No caso, ele gostava de folha sulfite, ele para deixar o que era mais as ideias principais do texto. E isso não ajudou só o aluno, né? Porque todo mundo começou a copiar o mapa conceitual até para estudar para a prova. Então, tinha o texto e aí o pessoal falava o resumo, né? Porque estava ali todo o conceito e ela até utilizava para explicação. Então, isso melhorou. Foi uma adaptação feita para o aluno que abrangeu a série inteira e que todos gostaram. Atenção com as imagens. Por que atenção com as imagens? Porque muitas vezes todo mundo fala, usa bastante imagem, o aluno tem deficiência auditiva, usa bastante imagem, ele é surdo, né? Mas quando a gente usa muita imagem, vamos ver essas imagens aqui, a gente não consegue ter foco no que está pedindo para a gente prestar atenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer uma atividade, para esse foco não dispersar nessas imagens, né? Esse uso exacerbado de imagens não ser prejudicial, e não uma coisa que vai auxiliar o aluno. Então, aqui está uma dica de adaptação, né? Também esquemas, né? Para estudo. Que aí a professora, ela fazia o texto, né? E aí ela fez esses esquemas, depois ela acabou fazendo para a sala inteira também, mas para o aluno ela colocou umas fotinhos, né? Então, assim, além do esquema, ter palavras em negrito, olha, perceba que ela utiliza palavras em negrito, o aluno estava em processo de alfabetização, então ela usou todos texto em caixa alta para facilitar a leitura dele. Colocou palavras em negrito que são palavras-chave, e ela colocou desenhos de coisas que ela considerava importante pelo fato dele ter um contexto. Então, pirâmide, olha, ela colocou a imagem porque ele já deve ter visto na televisão, em algum filme, né? A mumificação, a múmia, ela colocou, ele já deve ter visto. Então, isso faz você pegar nas suas lembranças, de todos os seus significados construídos durante a sua vida, essas imagens. Então, as imagens, elas só são importantes quando você dá um objetivo para elas, né? Aqui tem a adaptação da prova daquele esquema. Então, esse aqui é o esquema da aula, e esse daqui foi a adaptação da prova. Para os alunos, né, ela colocou para preencher, olha que bonitinho, né? Então, é o sexto. Tinha bastante texto, né, assim, para leitura. Para o aluno, como estava em processo, né, de conhecimento da língua portuguesa inicial, ela colocou, né, mas menos texto,
colocou a questão de alternativa, colocou em caixa alta, né? E colocou as dicas de imagens que ela utilizou no resumo. Então, o aluno, ele busca o que ele estudou, né? Entendendo, eu estou deixando fácil. Não, você está dando acesso, você estava utilizando uma adaptação. O objetivo foi alcançado. Ele compreendeu o tipo de governo do Egito? O que é uma mumificação? O que seria a pirâmide? Né? Qual rio, né, que o Egito, né, se desenvolve à beira? Ele compreendeu essas coisas? Então, assim, você está alcançando o objetivo, né? Isso. A adaptação, ela não é para facilitar, ela é para dar acesso, né? Muitas vezes a gente quer facilitar ou a gente simplesmente despreza o que o aluno sabe e fala ele nunca vai conseguir, né? E aí é isso. O segredo da adaptação é a gente ter essa questão de olhar, o novo olhar, né? E buscar dentro das estratégias que a gente já conhece o que facilitaria para a gente, o que facilitaria para a turma, né? O que facilitaria nessa questão de dar acesso, né? O que dá acesso para esse aluno, o que precisa para dar acesso para esse aluno, né? Qual instrumento que a gente pode usar, qual ferramenta que a gente pode usar para esse aluno ter acesso, qual seria a ponte, né? Então, no caso desse aluno, a caixa alta facilitou muito, a questão do espaçamento duplo facilitou, as imagens-chave também facilitaram. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, foram dicas curtas, né? Eu me coloco à disposição, né? Eu coloquei tudo bem curto, bem para não cansar mesmo e para deixar essa questão de quero mais e também o que precisar eu estou por aqui. Olá, meu nome é Jéssica, sou professora de língua portuguesa e inglesa e também sou professora interlocutora de Libras. Eu leciono desde o ano de 2014 e atualmente eu trabalho na escola professora Maria Isabel Rodrigues Orso. Estou fazendo esse vídeo para estar explicando de uma forma resumida qual que é o trabalho, qual que é a função do professor interlocutor de Libras na sala de aula. Bom, a função principal do professor interlocutor é emprestar o ouvido aos alunos. O professor interlocutor ele faz essa mediação, essa ponte entre o conteúdo do que o professor regular está passando na sala de aula para o aluno, né? Então, ele traduz para Libras, para que o aluno possa entender a disciplina. E também ele faz essa mediação entre o aluno e o professor, o aluno e os colegas de sala de aula. É muito importante que o professor interlocutor tenha um bom contato com esse professor regular, porque ele pode estar passando antecipadamente o que vai passar na sala de aula, o seu cronograma. Também pode estar falando de forma antecipada as avaliações para que o professor interlocutor possa estar se apropriando daquele conteúdo para ver qual a melhor maneira de passar o conteúdo para o aluno, para que ele tenha um melhor resultado, uma melhor aprendizagem. Outro ponto importante também para esclarecer, porque muitas pessoas acreditam que nós estamos lá para estar passando a resposta para esses alunos, e não é essa a função, né? A função é ajudar, né? Esclarecer o conteúdo para eles da melhor forma, para um melhor entendimento para eles. Então, o professor interlocutor, ele tem um papel primordial na educação do surdo, pois ele, além de ajudar na aprendizagem, ele também ajuda numa inclusão mais efetiva desse aluno. Então, é de extrema importância a nossa presença na sala de aula. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Lígia, Adriana, Thalita e Jéssica. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite de participar conosco deste ATPC. Muito obrigada por vocês pensarem carinhosamente na elaboração de cada fala, de cada conhecimento que foi transmitido aqui e, sobretudo, muito obrigada por vocês compartilharem conosco um pouco do saber de vocês. Pessoal, está aí na tela um lembrete muito importante a respeito da avaliação que vocês precisam preencher ao finalizar esse ATPC. Não esqueçam de preencher a avaliação, porque ela é muito importante e ela valida a presença de vocês no nosso ATPC de hoje, tá?
Então não esqueçam de preencher a avaliação. Também aparece na tela neste momento as referências que nós utilizamos para estruturar esse ATPC, para pensar neste ATPC, para refletir neste ATPC, onde nós trabalhamos o tema surdez e deficiência auditiva. E também gostaríamos aí de finalizar esse ATPC agradecendo muito a presença e a participação de cada um de vocês, tá? Bom, como vocês estão vendo aí na tela, e que venha o Natal. Junto com o Natal, nós também temos a presença de um ano novo. Eu acho que de todos os anos que nós vivemos até esta presente data, 2021, talvez, né, eu arriscaria dizer que seja o ano em que nós estamos mais aguardando ansiosamente a chegada dele. Mas cheio de esperanças, de possibilidades, de expectativas, de coisas novas, de mudanças. 2020 foi um ano que exigiu de nós uma transformação muito grande em todas as esferas da nossa vida, né? Na esfera profissional, na esfera pessoal. Vivemos uma pandemia e ainda estamos vivendo, ela não acabou, né? Esperamos que em breve tudo isso possa finalizar e que nós possamos estar juntos novamente, conversar, estar próximos, porque a pandemia nos mostrou o quanto isso é importante. Então nós vivemos uma pandemia e cada um viveu esta pandemia de uma maneira diferente. Para muitos que estão me ouvindo neste momento, a pandemia ela se tornou rostos conhecidos. Para outras pessoas não, mas o fato é que tudo que nós vivemos em 2020 e que ainda estamos finalizando, né, neste ano, mexeu conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos de maneira diferente. 2020 veio para nos ensinar que a presença do outro é fundamental na nossa vida e que o professor, acima de tudo, é capaz de muito mais do que qualquer ser humano nesse mundo aí afora possa acreditar, porque nós nos reinventamos a cada dia e a nossa presença na vida dos nossos alunos, ela se mostrou essencial, né? Dizem que as pessoas, elas não são insubstituíveis, né? Acho que quem dizia isso dizia até 2020. Depois de 2020, nós vimos que cada um tem o seu imenso valor no coração, na vida e na alma de cada um que convive conosco, principalmente vocês, professores, né? Então, aprendemos, choramos, nos emocionamos, nos entristecemos e, sobretudo, nós nos reinventamos, tá? A mensagem que esta equipe quer deixar para vocês é que vocês possam ser luz por onde vocês passarem e sempre fazer a diferença. Professores, todos vocês que estão me ouvindo, os seus passos, as suas atitudes e as suas palavras deixarão marcas na vida de outras pessoas. Portanto, cuide deles, jamais se esqueça disso. Seus passos, suas atitudes e suas palavras deixarão marcas na vida de outras pessoas. Cuide deles. E para finalizar, eu gostaria muito de agradecer as minhas duas companheiras e amigas de área, que é a Graziela e a Eguiar, que permitiram esse espaço tão grande, né, da educação especial. 2020 foi muito especial também para a educação especial, né? Quero agradecer a presença, a participação dessas minhas amigas queridas que permitiram que eu entrasse nas áreas, que nós entrássemos na área, que valorizasse o trabalho da educação especial. E agradecer vocês que estão aí do outro lado da telinha, nesse espaço de paz, que é o lar de vocês, num lugar confortável, nos ouvindo. E, como eu disse para elas hoje, né, conversando, que venha 2021, que você venha e que venha logo, cheio de amor, de alegria, porque nós estamos te esperando, cheias de esperança. E como disse a Eguiar, conversando comigo, né, sobre os PPTs, que ele venha cheio de esperança e cheio de fé,
né? Porque nós estamos esperando 2021 cheios de esperança e cheios de fé. E eu quero trazer também comigo uma pessoinha que é um pré-adolescente, né? Que vocês já conhecem, que participou conosco da TPC, que é o Gu, né, Gu? Como aluno de uma das nossas escolas, que quer deixar também uma mensagem para vocês. Acabei de conversar com ele aqui, falei, você não gostaria de participar do ATPC para desejar aí, né, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para os nossos professores? Vem cá, Gu, vem dar tchau aqui pro pessoal. Bom, pessoal, estamos chegando então ao fim. Trouxe aqui o Gu para deixar uma mensagem para vocês, professores, já que o Gu, como vocês sabem, conhece a nossa história, também é aluno da nossa rede, né, Gu? Deixa uma mensagem aí para os professores, então. Tchau, professores. Muito obrigado por tudo. Vocês são especiais e importantes. Nunca se esqueçam dos alunos. Eles vão sempre estar no coração de vocês. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe vocês com o Papai Noel. Isso mesmo, ó, com o Papai Noelzinho aqui, tá? Mais Cheio perto. de luz. Que vocês também possam ser luz na vida das pessoas. Um beijo, gente. Feliz Natal. Tchau. Feliz Ano Novo. Tchau. Até o ano que vem tem mais. Tchau, gente. Tchau. Feliz Natal. Beijos. Tchau. Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer imenso poder estar com vocês na ATPC de Ciências Humanas, Tecnologia e Educação Especial. Hoje, em específico, é o nosso último ATPC. Então, eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais àqueles professores que participaram ativamente na apresentação da TPC em específico. Então, eu tenho aqui o professor Felipe, a professora Elisângela Serrano, a professora Clarissa, professor Fernando, a professora Silmara, professora Lídia, professor Claudemir, professora Lívia, professora Renata, a professora Alessandra de Loreto, que foi o roteiro de atividade utilizado, que foi interdisciplinar. As nossas lives, que foi a Karina Nasser que participou. E depois, a nossa professora, Eliane da Conceição Silva. Foi um ano difícil, complicado, tivemos que nos adaptar a muitas coisas, mas graças a Deus todos conseguimos desempenhar nossas funções e que para 2021 todos tenhamos muita paz, muita alegria, muito amor no coração e principalmente muita saúde. Agradeço de coração pela participação de todos vocês, porque se nós não tivéssemos a participação de vocês, de nada adiantaria, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, se cuidem e até o próximo ano. Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo e quando vocês assistirem, será a realização da nossa última ATPC de 2020, das áreas de linguagem, humanas, tecnológicas, educação especial, ciências da natureza e matemática. Então, chegamos. Onde chegamos? Quando começamos o ano de 2020, o que almejávamos? Conseguimos realizar tudo o que planejamos? Fizemos o possível. Como fizemos? Como trabalhamos? Quanto aprendizado e quanto ensinamos? Penso que podemos dizer que esse ano foi o ano dos capítulos, como diz a minha irmã. Capítulo 1, o capítulo da mudança.
Saímos do ambiente da escola, que saudade, e fomos para casa, onde ficamos com a companhia de um notebook, de um celular e de uma tela, ora cheia de rostinhos, ora com apenas alguns. Capítulo 2, o capítulo da esperança. Esperança que a pandemia passaria e que o normal voltaria. E os dias foram passando, 30, 45, 250, e estamos no final do ano torcendo para que ela realmente passe. Capítulo 3, o capítulo da busca de alternativas. Quanta superação! Começamos o ano intensificando o uso das tecnologias digitais e no processo de formação de professores coordenadores, de PCNPs, muita aprendizagem, muito compartilhamentos de prática. Vimos diversos trabalhos realizados pelos alunos e pelos professores. Um ano diferente e, apesar das dificuldades, foi possível promover a aprendizagem através do ensino remoto. Foram muitas superações e, mesmo longe, acredito que nos aproximamos. Quantos capítulos ainda teremos para fechar esse ano de 2020? Mas por hora, para encerrar, acrescentaria mais o capítulo do agradecimento. Agradecimento ao ano de 2020, a tudo que nos proporcionou, nos apresentou oportunidades únicas, por mais difícil que tenha sido. Agradecer pelo avanço da ciência, da tecnologia, da reinvenção, do pensar nas relações pessoais e de trabalho. 2020, um número fácil, um ano que fez com que ficássemos mais perto de nossa família. Nos fez enxergar o melhor e o pior dos nossos pares, das pessoas. Fez com que nos enxergássemos e o quanto não conhecíamos de nós mesmos, não é? Saímos do automático. Vimos muitas coisas. As dificuldades enfrentadas na sala de aula por vocês, professores, foi uma delas. Foram escancaradas. As famílias ouviam sobre essas dificuldades, mas passaram a ver e a enxergar. Até as dificuldades de viver em família. As casas se transformaram em parques de diversões, em escola, em cinemas, em templos religiosos e em lar. Deixamos muitas vezes de pensar em nós e passamos a pensar no outro, na proteção das pessoas. Precisamos agradecer pelo aprendizado de 2020. Aproveitem esses dias que restam e façam de 2020 um ano de transformação. E que do nosso aprendizado surjam muitas coisas boas. E na virada de 2021, agradeçamos por tudo. Parabéns, professores coordenadores, diretores, toda a equipe, pelo empenho, pela paciência, pela persistência, pela empatia. Obrigada ao nosso dirigente Paulo e aos supervisores que sempre nos apoiam. Parabéns, PCNPs. Gratidão por terem seguido comigo durante todo o ano. Muitíssimo obrigada e um abraço a todos.